O ano é 1999, e a Capcom sabia que precisaria revitalizar a quase batida fórmula de sua multimilionária franquia, Resident Evil. Após um número baixo de vendas do game anterior, Code Verônica, a gigante japonesa tinha o objetivo de atrair um novo público e ao mesmo tempo agradar aos mais saudosistas. Mas isso não é uma tarefa simples. Isso custou 6 anos de desenvolvimento, 4 projetos abandonados e uma mudança de diretor. E depois de tantos fracassos e reinícios de projeto, muitos funcionários da Capcom estavam cansados de fazer mais do mesmo, e muitos se demitiram, até que Shinji Mikami, o criador da série, encabeçou o projeto. Inspirado por Onimusha 3, outro game da empresa, ele decidiu inserir mecânicas de ação e um novo ângulo de câmera, mudanças essas que afetariam completamente o rumo da franquia. Mas como aplicar essas mudanças na gameplay e fazer com que ainda seja um Resident Evil? Na época, isso ainda era um mistério. Por anos, os desenvolvedores tentaram dificultar o combate em jogos de terror, por receio de que a ação excessiva comprometesse o fator medo de seus títulos. O plano de Mikami era chegar a uma dosagem perfeita de ação, mas que não tomasse o lugar do sentimento de medo e receio que deveria acompanhar o jogador durante toda a campanha. Mas agora que os ângulos de câmera e liberdade sem precedentes na gameplay eram parte do plano do diretor para o novo game, como eles ditariam as cenas de terror e jumpscares como nos títulos anteriores? Foi o desejo da Capcom de manter cenas cinematográficas em seus jogos que os forçou a buscarem outras referências, como em filmes de ação, onde os pontos-chave são altamente coreografados e milimetricamente planejados. E se você olhar com atenção, os principais momentos de Resident Evil 4 se desenrolam de maneira semelhante. Por exemplo, a primeira cena de Leon no início do jogo, onde o primeiro ganado o ataca dentro da cabana, nos títulos anteriores, essa cena teria sido condensada em uma simples cutscene, mas graças a um novo método de gameplay da Capcom, você participa da sequência de ação, desde o ato de empurrar escadas, quebrar portas, atirar em inimigos e pular de janelas para fugir. Porém, tudo é roteirizado e você, jogador, participa ativamente em tudo o que acontece. Graças a essa técnica, ao invés de um cenário linear e uma série de puzzles e quebra-cabeças, assim como nos jogos anteriores, Resident Evil 4 agora era capaz de fornecer cenas cinematográficas extremamente orgânicas e imersivas, o que fez com que a indústria percebesse que poderia transformar cenas que antes só seriam possíveis em cutscenes em algo jogável, uma gameplay. Porém, com o passar dos anos, a indústria utilizou as inovações de design de Resident Evil 4 até a exaustão. Na verdade, a câmera do jogo é um dos elementos que mais influenciou franquias inteiras, principalmente os jogos de tiro em terceira pessoa, como Gears of War e Uncharted, que também se beneficiaram de uma apresentação perfeita e criação de cenas orgânicas. Além disso, temos também Dead Space, que é um dos títulos incontestáveis do gênero survival horror, que também bebeu dessa fonte. Entre os mais recentes, temos até mesmo God of War de 2018, como um dos influenciados pela câmera de Resident Evil 4. Em uma entrevista, o diretor do jogo afirma que Resident Evil 4 foi a principal influência para sua criação, dizendo: The Last of Us é um jogo fantástico, e a Naughty Dog é uma equipe incrivelmente talentosa, mas para mim, a influência real é o que aconteceu entre o Resident Evil 3 e o Resident Evil 4, particularmente essa transição, além da expansão e o público pronto para histórias mais maduras. Mas não pense que todas essas inovações trouxeram apenas louros. Nos anos anteriores ao lançamento de Resident Evil 4, o gênero terror havia tido um enorme progresso, com grandes lançamentos como Silent Hill 2, Fatal Frame e Eternal Darkness. Esses títulos pregavam um terror mais sutil, ligado ao sentimento de desconforto constante do jogador. Geralmente era causado pelo ambiente, pelos sons e principalmente pelas histórias, com temas com conteúdo um pouco mais adulto. Mas, com a chegada de Resident Evil 4, o seu grande sucesso fez com que o rumo do gênero inteiro destoasse, fazendo com que muitos desenvolvedores desse estilo acabassem focando seus esforços apenas na ação, no combate e na construção de momentos-chave em seus novos títulos, enfraquecendo o gênero como um todo. Ainda assim, a pior consequência foi o caminho que a própria franquia seguiu nos títulos subsequentes, que fez com que muitos fãs se afastassem da franquia, como Resident Evil 5 e Resident Evil 6. Até que, em 2017, a Capcom conseguiu voltar finalmente às suas raízes com Resident Evil 7. No entanto, outros títulos recentes como Outlast, Amnesia, PT Silent Hills nasceram com a proposta de retomarem as rédeas do gênero de terror que começou a ter seu declínio lá com o lançamento de Resident Evil 4. E apesar de ter sido ferrenhamente criticado em seu lançamento,
O título ganhou status de clássico nos últimos anos, sendo notado como uma das grandes pérolas da sexta geração de consoles e como um dos mais importantes jogos da história, sendo inegável sua contribuição e importância para a indústria como um todo. E aí, pessoal? Qual é o melhor e o pior Resident Evil na opinião de vocês? Deixe nos comentários, clique no gostei e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!